Nós vamos começar então com a lição bíblica. E esse trimestre ele vai ser comentado pelo pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Ele é advogado, autor de várias obras, membro da Casa de Letras Emílio Conde e líder da Assembleia de Deus do Paraná. Essa Casa de Letras é uma associação onde os grandes escritores evangélicos, alguns que são muito renomados, né? É como se fosse a Academia de Letras Brasileira, só que na área evangélica, né? Então ele é um dos membros dessa academia, um homem muito bem conceituado, né? Um homem de Deus, e ele que vai nos apresentar essa lição nesse trimestre. Por sinal, esse título, para as parábolas de Jesus, é uma fonte inesgotável. Eu, quando peguei a lição, pensei que não ia ter tanta coisa, mas já na primeira lição eu já vi que é algo que a palavra de Deus, enfim, ela é inesgotável mesmo, né? E essa aqui, por si só também, a gente vai discorrer esses 3 meses e ainda vai faltar tempo para que a gente trate de todo o assunto aqui na igreja, meus irmãos. Mas vocês também leiam em casa, tragam suas dúvidas e vão fazer esse movimento para que a nossa escola bíblica cresça cada dia mais. Lição de número 1, então, parábola. Uma lição para a vida, né? Textuário diz: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Lá em Marcos capítulo 4 e versículo 34. A verdade prática fala que as parábolas são uma forma instrutiva para ensinar grandes lições. E delas podemos extrair as inspirações e os sentimentos divinos para a vida cristã. A nossa leitura bíblica em classe, então, ela se encontra lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, o versículo 10 ao 17. Amém? Eu vou começar lendo já pelo versículo 9, porque ele já explica o porquê que Jesus ele falava em parábolas, né? Algo que chama a nossa atenção. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? O versículo 9, ele fecha essa palavra lá do que estava sendo tratado anteriormente. O versículo 10 continua assim, então: e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. O 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram. Amém? Daqui a gente já poderia discorrer o nosso trabalho da escola bíblica, e iria faltar tempo para a gente transcorrer todo esse conteúdo aqui de Mateus 13. Essa leitura, esse trabalho aqui, ele já foi feito lá em 2014, eu estava olhando no passado, já foi bem aplicado essa matéria, e ela está aqui de volta, né? Porque a escola bíblica é isso aí, é um ensino sistemático, né, contemporâneo, vai trazendo, sempre atualizando os assuntos na medida que vai passando o tempo, né? A introdução fala que quando estudamos as parábolas de Jesus com os corações abertos e dispostos a aprender como discípulos verdadeiros, em busca de sabedoria e entendimento das verdades espirituais profundas, nos deparamos com as sábias lições que nos deixou para sermos bem-sucedidos em nossa vida aqui no mundo. Estudar esse conteúdo, como disse Jesus aos seus primeiros discípulos, é um privilégio. Bem-aventurados são os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Assim as parábolas do Senhor possuem preciosas promessas de bênção para todos quantos acolhem a mensagem e se dispõem a compreender
as verdades a que elas ensinam. Amém, gente, até aqui? Olha só, coisa incrível, né? Quando Jesus ele fala que eu falo por parábolas, porque a quem tem se dará mais e a quem não tem ainda será tirado. E para que eles não compreendam. Parece estranho que o nosso Jesus ele veio aqui na terra para sarar, curar e resgatar todos que estão perdidos, né? E quando a gente pega esse texto muito isolado e lê somente aquilo ali, fica assim, mas que Deus estranho é esse que ele não quer abrir os olhos, os corações desses homens aí que estão ali para se ouvir? Jesus, ele quando conversava em parábola, gente, ele sentava no meio de uma praça, ele sentava junto ao mar, junto à montanha, e lá se amontoava muita gente. Vinha gente de tudo que era tipo, gente de tudo que é raça, de todos os lugares. Jesus ele era por si só obrigado a explicar os textos, explicar a sua vinda por parábolas, até por uma questão de segurança. No meio ali tinha religiosos que estavam ali com interesse em achar uma brecha já para matar Jesus. E Jesus já no início do seu ministério ele não poderia morrer. Ele teria que vir primeiro fundar a sua escola apostólica, ensinar os apóstolos a como trabalhar depois da sua ida, para depois sim, ele na cruz entregar a sua vida em função de resgate aos homens. E ele tinha que ter esse cuidado ali no meio. Então muitos religiosos, eles tinham o coração cauterizado, eles entendiam muito da lei, eles eram mestres das leis, mas no entanto, quando Jesus explanava através de parábola, eles não entendiam nada. Eles ficavam mais perdidos que seguem tiroteio, né? Eles ficavam a ver navios, eles não conseguiam compreender e trazer uma aplicação dentro das leis que eles tinham. Tinha um outro pessoal também, que era o pessoal do pão com mortadela, né? Aquele pessoal que ia lá para comer, eles diziam, o que está fazendo aqui? Disseram que ia ter pão com mortadela, pãozinho com peixe. Então eu vim aqui, mas o que não sei de nada, nem sei de nada, estou aqui para comer, né? Então aquele também, ele não estava lá para se alimentar da palavra de Deus. No entanto, tinham aqueles que verdadeiramente estavam lá buscando e querendo. Esses Jesus, ele falava por parábolas, né? Ele falava por parábolas. E depois, lá no seu íntimo, ele chamava eles para o canto e ainda dizia, vocês não entenderam nada do que eu expliquei. Não entendemos nada, mestre. Então, senta que agora eu vou explicar para vocês. Porque aqui nós vamos ter intimidade. A parábola, ela realmente tem essa conotação de intimidade, né? Ela fala de uma forma que só mesmo aquele muito chegado vai conseguir entender o que o mestre está passando para ele. Então ali ele explanava para os seus apóstolos a forma com que tinha que ser feito e o porquê que ele contava daquela forma, para que verdadeiramente aqueles que ouvissem não entendessem. Por que eles não poderiam entender? Porque Jesus ele nos ensinou que não devemos dar os nossos pães aos cães e nem as nossas pérolas aos porcos. Porque ainda hoje a gente vê isso fazendo uma junção lá daquela parábola do semeador que sai a semear e cai semente em solo rochoso, semente em solo onde tinha abrolhos, onde tinha espinhos, outras caem pelo meio do caminho onde os pássaros comem, e tem aquele que cai lá onde justamente em terra fértil, que era o objetivo da semente bem semeada, onde ela veio, a terra fecundou ela, germinou e ela deu frutos até a 100%. Né? Jesus, ele com aquela parábola conta lá e nos ensina até hoje, aonde nós devemos muitas vezes lançar as nossas sementes. A gente muitas vezes fica debatendo com gente que sabe a Bíblia de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, em todas as versões, no grego, no espanhol, no italiano, enfim, inglês, na versão King James, enfim. Só que eles não têm aquilo que a gente tem, que é a nossa fé. A Bíblia, lendo sem fé, ela simplesmente não passa de um livro cheio de contos. Na verdade, para muitos é devaneios. Agora é um livro de fé. Ele, por si só, nós temos que ter fé no que ela nos apresenta, né? E é por isso que a gente tem que ter esse cuidado de quando a gente estiver explanando as palavras e santas escrituras de Deus, a gente não ficar debatendo muito com gente aí que não quer muito saber de Deus, sabe? Eles já tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. A partir do momento que eles ouviram e não quiseram converter os corações dele, nós fizemos a nossa parte. Nós proclamamos. Se o coração dele não se abriu para receber, ele que vai ter o problema dele a ser resolvido lá no dia do juízo final. Então nós não devemos estar gastando nosso tempo com aquele que muitas vezes a gente tenta persuadir e não quer nada com nada, ainda fica rindo da tua cara.
Entende? Vamos buscar gente que está a fim de verdadeiramente ouvir a palavra de Deus e ser transformado. Um solo bem fértil que está apto a receber a semente de Deus e também produzir mais sementes, produzir mais mudas, sair também pregando pelo país afora, nas comunidades. Às vezes a gente fica ali travado, numa luta travada com determinadas pessoas que não estão nem aí. Ainda acha que a gente é um bobalhão, que a gente acha que a gente é um esquisitão, que acha que a gente é uma pessoa ultrapassada, que em pleno 2018 a gente ainda acredita num livro tão arcaico, tão ultrapassado. Mas eu também, assim como o Alan Brizotti pregou aquele dia aqui, ele disse que a Bíblia para mim ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Eu também concordo com isso. Eu concordo que a Bíblia ela é muito mais atual do que qualquer matéria que vai sair semana que vem, mês que vem, ano que vem, 2020, 2035, para mim pouco importa. Eu creio na função dela, que ela é uma palavra viva, ela não é um poço de água morta, ela é uma palavra que ela se transforma verdadeiramente, passando o tempo, ela não morre, ela sempre ganha sentido, independente da geração que ela estiver sendo aplicada. O tópico 1 vai falar aqui o que é parábola, o conceito da parábola. Parábola no hebraico é machal. Machal, dependendo do contexto, refere-se a um dito profético, um provérbio, uma analogia, um enigma, um discurso, um poema, um conto, uma símile. Machal, na verdade, é a nossa pobreza de vocabulário comparado ao vocabulário hebraico, é uma tristeza, né? Com uma palavra a gente tem que ter uma frase para explicar o que significa machal, mas machal realmente tem aquele sentido de intimidade. Na verdade, a palavra certa de machal fala realmente em intimidade sexual. Ela é muito profunda. Machal quer dizer algo muito, muito íntimo mesmo, bem ligado, entrelaçado um ao outro. Essa é a conotação da palavra machal no hebraico. E isso quer dizer parábola. Por quê? Porque uma parábola, quando ela é aplicada, bem contada, ela está junto com aquilo que tem que ser representado, né? Ela não é uma historinha, ela não é uma alegoria, ela não é um conto de fada, a gente vai ver isso aqui na frente um pouco ainda, ela não é, enfim, ela não é uma invenção humana, né? Ela não é um mito, ela é, na verdade, uma didática que o nosso Senhor Jesus Cristo reaproveitou, porque no Antigo Testamento ela já era usada, tá? E ele só aplicou ela muito bem aplicada, e conforme o profeta falou, que por palavras ele iria explicar e não iriam entender, certo? Essa palavra ocorre aproximadamente 40 vezes no Antigo Testamento, sendo normalmente traduzida daí como provérbio, né? Naturalmente traduzida como provérbio, a palavra grega traduzida como parábola, em Novo Testamento é parabola, ou seja, lado a lado, andando juntinho, lado a lado, do lado de. Em Novo Testamento, parábola de lado a lado, com sentido de comparar como ilustração de alguma verdade ou ensino. Nesse sentido, torna-se um instrumento didático. Ele é usado 50 vezes no Novo Testamento, sendo 2 para indicar uma fala figurativa, e 48 vezes traduzido no singular ou no plural, sempre se referindo a histórias de Jesus. Em síntese, parábola significa literalmente comparação, né? E como tal, comumente utilizada para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor, ilustra uma verdade. Eu acho incrível essa questão de parábola, quando Jesus ele contava umas parábolas bacanas ali, e que a maioria do povo não entendia, né? Eu tenho uma parábola que a minha mãe falava para mim no meio de todo mundo, que eu acho que ninguém entendia, só eu. Mas eu sabia que o laço ia pegar. Talvez vocês já usavam com os filhos de vocês, mas ela olhava para mim assim, com a maior naturalidade, quando a gente estava em algum lugar, passeando na casa de alguém, ela dizia, tu não é feio. As pessoas parecem ficar sem entender o que ela estava dizendo, mas eu sabia. A hora que eu chegasse em casa, o chinelo ia pegar, né? Então, esse sentido, Jesus, ele conversava, explicava, explanava. Eu sabia que eu era feio, eu era magrelo. Hoje eu sou gordo, estou ao contrário, estou ao avesso. Mas eu sabia que eu ia apanhar. Agora, às vezes, aquelas pessoas que estavam ali em volta, boa parte deles não entendiam o que ela estava falando. Mas eu, de longe, já tinha percebido. Claro que dava tempo de eu me preparar, chegar em casa e correr antes dela ainda, né? Eu fui ficando ligeiro. Então, parábola ela tem esse sentido, né? De contar, de comparar uma história, de falar, ilustrar uma verdade e fazer com que essa verdade atravesse, né? Atravessou milênios, chegou até nós até hoje, e a gente até hoje faz uso das parábolas que Jesus contou.
essas parábolas, elas têm vida própria até hoje, parece que ela se renova, até hoje a gente olha, nossa, aquela parábola que Jesus contou, está valendo para o dia de hoje, ela é tão atual, é uma coisa que se transforma, é fora do comum, né? Uma outra ideia que chega a ser um pouco diabólica da questão da parábola, gente, é quando a gente pega, Jesus, ele conta a parábola lá do inferno, onde morreu o Lázaro e morreu o rico. O rico foi para o Hades, né? E o Lázaro para o seio de Abraão. É incrível que ele deixa bem claro de que aquele que não tem salvação vai para o fogo eterno, vai ser lançado num local onde o fogo não se apaga, né? Lá os pecados não se consomem, vai eternamente arder com fogo. E quando a gente não está bem firme numa palavra, bem firme, enraizado no que a palavra de Deus quer dizer, as pessoas acham que aquilo ali é historinha. Não é historinha. Um certo religioso uma vez disse para mim, não, jamais. Isso não pode ser. Isso aí é história só. Jesus, ele só estava contando uma história, isso não existia, né? E até hoje, no meio dos estudiosos, há essa divisão dizendo que não, realmente, alguns aceitam que era uma história verídica e outros de que não era história. Eu digo que é uma história real, é um fato verídico que ele contou. Por quê? Porque o simples fato de ele contar que existia o tal do Lázaro, e ele foi muito ético quando não falou no nome do rico, para mim ele prova de que o rico estava realmente num lugar de tormento. E se ele chega a falar qual era o nome do rico ali, ia complicar, a família dele ia saber, meu Deus, então verdadeiramente tem esse inferno aí, entende? Ele quebrou, ele deu uma escondida no nome do rico ali. Mas o Lázaro, ele disse quem era. O Lázaro vocês conhecem, né? O Lázaro era aquele que vivia aí, comendo migalha, tentando se alimentar, dormia junto com os cachorros. Então, esse é as parábolas que Jesus conta. Uma outra parábola que é muito interessante de a gente trazer à tona e tentar lembrar, é a do bom samaritano, né? O bom samaritano, Jesus, ele conta, aquela fase ali, ela foi real também. Tá? Tem gente que argumenta que não, mas é uma parábola muito real. Quando Jesus ele conta de que ia descendo esse homem que foi tomado de assalto e bater nele a ponto de ele ficar desmaiado e totalmente apagado, né? Ele estava praticamente em coma, seria mais ou menos no nosso tempo hoje, que passou então de largo. O sacerdote não atendeu, passou o levita e não atendeu. Gente, ele estava contando no meio de religiosos essa passagem. Eles estavam caçando Jesus, eles estavam procurando uma brecha para matar ele, para acusar ele de blasfêmia, de qualquer coisa. Se ele disse que os religiosos passaram e deixaram esse cara lá caído, e que depois passou um samaritano e socorreu ele, tenha certeza de que se ele não tivesse esfregando aquela história na cara de alguns religiosos, eles teriam dado um jeito de matar ele aquele dia. Mas eles não puderam fazer nada porque a história tinha sentido real. Alguém tinha passado realmente, deixado aquele morto, aquele cidadão ali para morrer ali, né, entregue aos abutres. Mas que com a graça de Deus passou um homem bom, um homem que ninguém dava valor, foi lá, acudiu esse homem, levou para uma hospedaria, tratou dele, pagou as despesas, seguiu o caminho e depois voltou ainda para ver se estava tudo bem, pagar o resto das despesas dele. Então são essas ideias assim que dentro da parábola, nesse sentido de estudo, a gente vai entender que a parábola que Jesus contava é uma parábola real, tá? Não é essas coisas que o mundo hoje prega para nós, que começa com uma mentirinha, e a mentira contada várias vezes acaba que se tornando um mito, uma verdade, né? E a gente só diz, olha, se aconteceu, eu não sei, mas dizem que. As de Jesus não, tenha certeza que aconteceu. Boa parte delas aconteceu de uma forma muito sublime, e Jesus é a gente que não consegue aqui pescar muito profundamente, porque o tempo vai ser corrido demais, mas vamos ler essa lição, vamos buscar fazer essa lição em casa, trazer essas dúvidas, para que a gente consiga debater até aqui dentro da sala de aula, nas aulas bíblicas, gente, tá? Vai ser muito produtivo para todos nós. O segundo tópico aqui, ele vai falar na distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem. A Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar verdades divinas e profundas. Algumas delas são o símile, né? O símile, ele é ligado com a palavra como. Quando são as formas ali de parábola que era contada. Quando você ouve dizer o reino de Deus é como se fosse, então ele está comparando algo como símile, tá? O símile seria essa forma. A metáfora, então, é uma narrativa simbólica que tem um elemento, representa, né, outro, né? Então, Jesus fala metaforicamente para nós, dizendo, vocês são o sal do mundo, não? A luz da terra é o sal do mundo, né?
Esse é a forma metáfora, né? Jesus, ele não é um leão, Jesus, ele não é um animal, ele é um homem, mas ele é considerado o leão da tribo de Judá. Então, isso são metáforas para que a gente possa entender e fazer ligação com o texto do passado e entender o que era Jesus na nossa vida. Temos também alegoria, né? Alegoria é uma descrição codificada, né? Tem interpretação em si mesma, sob forma figurada, né? Como vinha, agricultor, ela tinha o sentido exato na hora para aquele momento, né? Ele estava lá conversando com o agricultor, com alguém que estava plantando uva, e ele largava essa alegoria, e o cara entendia, é isso que tu está querendo dizer, Senhor, é isso aí, realmente. E assim acontecia. Fábula, já a gente entende quando Jesus está trabalhando mais uma didática mais infantil, né? Mas a gente também se torna um pouco infantil a nossa mente, né? Porque se a gente parar para pensar que lá no céu a gente nunca viu e começa a ler na Bíblia, lá no céu as ruas são como de ouro, a gente começa a imaginar, mas não é aquela realidade que realmente está lá, né? Que não tem como o coração da gente, os olhos nunca ter visto, isso descer ao nosso coração. Então isso acaba se tornando uma fábula assim. A gente só vai realmente o dia que nós entrar lá dentro desse céu, que nós vamos entender o que é esse contexto que ele está contando de como seria o céu celeste, né? E todas essas formas, ele constitui então a parábola, né? Que são citações similares colocadas lado a lado, né? Os três evangelhos que eles apresentam aí, os três evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam 41 parábolas, né? Mas eu acho bacana também que no Antigo Testamento temos algumas parábolas ali, e aí a gente vê como o sentido da parábola não é de mentira, ele tem um sentido verdadeiro, mas de alguma forma ele está protegendo alguma coisa ou algo ou alguém, né? E ele conta uma verdade. No Antigo Testamento os irmãos conhecem aquela parábola lá, bem conhecida, que ela se encontra em 2 Samuel. No 2 Samuel, no capítulo 12, e o versículo do 1 ao 10, 2 Samuel, no capítulo 12. Eu não vou ler todo o texto não, mas quando o profeta Natã, ele é mandado a repreender Davi, porque ele toma a mulher de Urias, né, a Betseba. Depois ele arma aquele esquema todo para que o marido dela fosse morto e que ele pudesse ficar com a esposa, porque ela estava grávida. O profeta Natã então chega lá e conta aquela parábola da ovelhinha, vocês lembram? Ele chega e diz, meu senhor, com medo, né? Já imaginou repreender o grande rei Davi? Ele chega na frente dele cheio de temor e diz, meu senhor, tinha um cidadão lá que tinha só uma ovelhinha, que era tudo que ele tinha, né? Mas tinha um que tinha milhares, tinha muitos, tinha quantos ele queria, bastava ele escolher ou mandar comprar, e aquele não, aquele era um tadinho, ele só tinha aquela. O senhor acredita que certa vez ele dá um banquete, vai lá e tira aquela única ovelha daquele coitado, mata ela e come, e serve no banquete? Nossa, o rei Davi na hora ele já pulou, esse homem tem que ser morto agora, né? Então o profeta diz, meu rei, esse homem é tu, né? Vocês veem o enfoque. Então uma parábola ela não é uma historinha não, ali ele traz à tona a verdade real do que o rei Davi tinha feito, né? No Antigo Testamento a gente vai encontrar algumas parábolas, basta a gente prestar atenção, tem algumas e são histórias que trazem bastante coisa boa para a gente aprender e aplicar na nossa vida ainda no dia de hoje, tá, gente? O terceiro subtópico aqui, então, ele vai falar a aplicação de uma parábola. Ao se dirigir aos discípulos e aos fariseus, seus adversários, Jesus adotou o método de ensino por parábolas com a finalidade de convencer aqueles e condenar esses, né? Os discípulos perguntaram a Jesus por que ele falava por parábolas, e Jesus usava esse método em razão da diversidade de caráter, nível espiritual e de percepção moral de seus ouvintes. Ou seja, lá no meio tinha pescador, tinha agricultor, tinha homens letrados, tinha médico, tinha doutor, tinha todo tipo de gente, tinha ladrões, tinha gente, tinha assassino. Então ele estava falando de uma forma que conseguisse cativar aquele que não entendesse, mas também que ocultava a mensagem dele daqueles que não precisavam receber a mensagem dele. Um homem muito inteligente, muito sábio foi o nosso Senhor. Não há outro homem igual a ele na terra, né?
O segundo tópico aqui vai falar do contexto social e literário, onde que isso geralmente aconteceu com Jesus, né? Na Galiléia compreendia todo o território ao norte de Samaria até o Monte Líbano, estendendo-se de leste a oeste entre o Mar da Galiléia e o Mar Mediterrâneo e Fenícia. Situava-se nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo e muitos estrangeiros atravessavam a área. A conservação de peixes pela salgadura e a sua exportação para todos os lugares do Império Romano era a principal indústria. Era a região muito mais próspera que a Judéia e abrigava uma grande população. Importante para a região era o Mar da Galiléia, um extenso lago de água doce localizado ao norte da Palestina, também conhecido como Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. Esse lago, que ficava a cerca de 96 quilômetros ao norte de Jerusalém, ajudava a determinar o tipo de vida que se levava em toda a região ao redor. As ocupações dos habitantes incluíam a agricultura, a fruticultura, a pecuária, o tingimento de tecidos, o curtume, a pesca e a fabricação de embarcações. Na Galiléia, Jesus reforçou o seu ensino com parábolas memoráveis, ilustrando o amor de Deus pelos pecadores, a necessidade de confiança na misericórdia de Deus, o amor que devemos ter um pelos outros e a maneira como a palavra de Deus vem no reino de Deus cresce. A responsabilidade de que o discípulo desenvolver seus dons e julgamento daqueles que rejeitam o evangelho. Vocês veem que o contexto onde isso acontecia era um lugar que era cheio de gente de todos os lugares. Passava muita gente, era uma cidade polo, né? Onde iam e vinham muitos comerciantes comprar peixe salgado para levar para fora, para trazer de lá de fora couros, e assim acontecia uma cultura bastante variada, onde tinha ali, Jesus tinha que aplicar os seus métodos de ensino. Uma didática ali que show de bola, né? Ele atingia então agricultor, ele atingia pescador. A gente vê que ele disse: vocês sai daí, larga esse barco que eu vou fazer de vocês pescador de homem. E coisa estranha deve ser, né? Para aquele momento pescar o homem. Só que Jesus, ele fazia tudo isso mesmo. Ele pegava mesmo a qualificação, o dom que o homem já tinha, ele só aplicava agora para trabalhar no evangelho, né? Ele pegava oleiro, botava a trabalhar para ele fazer tijolo, né? Ele pegava pescador, botava a pescar homem, e assim sucessivamente. Jesus, ele era top nesse momento, nessas questões dele. O segundo subtópico vai falar Jerusalém no tempo de Jesus, né? Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo, é a mais sagrada cidade da Palestina e tem existido como cidade e como capital, além de lugar sagrado, há mais de 3.000 anos. À época de Jesus, Jerusalém contava com uma superpopulação, sendo que a maioria das pessoas estava desesperada em decorrência da opressão do Império Romano, na miséria da opressão aos pequenos produtores, que estavam praticamente falidos, tendo de pagar elevados impostos a Roma. Nessa época, grande parte da população dependia de esmolas do templo. Enquanto o povo comum estava vivendo em situação de extrema pobreza, padecendo com terríveis privações, os grandes produtores, os grandes comerciantes e as famílias mais abastadas estavam satisfeitas com o sistema vigente controlado pelo governo de Roma. Diante desse contexto, o povo judeu aguardava com ansiedade o Messias que viria em glória, conforme profetizado por Zacarias. Eis mais um dos motivos porque Jesus falava em parábolas, né? O povo queria aclamar ele, o povo queria que ele tomasse posse como rei e governasse realmente, tirasse de sobre as costas dele aquele peso que estava sendo a exploração desse povo, né? Jesus, de certa forma, também teve que se proteger para cumprir o propósito dele na terra, que não era de governar a terra, mas sim de mostrar e representar, mostrando o caminho dos céus, aonde lá sim ele vai governar, imperar eternamente e com aqueles que até lá chegar e guardar a carreira da vida. Certo, gente? O contexto literário dos evangelhos, né, os 4 primeiros livros do cânon do Novo Testamento, chamados de evangelhos, são os registros descritos nas primeiras pregações das boas novas a respeito de Cristo. Eles constituem um tipo distinto de literatura. Não são biografias completas, pois não tentam narrar todos os fatos da carreira de Jesus, nem são apenas histórias, nem são sermões, embora inclua pregações e discursos. Também não são apenas relatos de notícias. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, termo que vem do grego sinópticos, que significa ver junto, né? Ver da mesma perspectiva. A gente que está aqui em cima, o pastor Joab, o Elito, a gente tem uma visão da igreja que vocês não estão tendo da gente aqui, né? Esse é o olhar sinótico que eles tinham do evangelho de Cristo. Uma outra parábola que eu acho muito bacana, que Jesus usava, uma didática muito legal de ser aplicada, era uma forma que eu acho assim que era até meio teatral, né?
Certa vez eles estavam discutindo entre eles, e eu vou concluir aqui para passar para o irmão Hélito, ele vai terminar a nossa lição. Certa vez eles estavam discutindo entre eles, os discípulos, quem era o maior no reino de Deus, né? E aí Jesus pega aquela criancinha, bota lá no meio e diz: para ser maior no meu reino tem que ser igual ao coração desse aqui, bem pequenininho, bem frágil, bem inocente, sabe? E aquilo traz uma lição para nós hoje que a gente tem que respirar muito, aquela parábola que Jesus conta da inocência daquela criança, quando ela fala no perdão com amor, né? Ele trata basicamente que o coração de uma criança é muito incrível. Eu tenho isso lá em casa, né? Às vezes tu chega para lá no filho, mas no mesmo tempo, se tu chegar nele e dizer: vem aqui no colo do pai, eu te amo, ele abraça a gente, já sorri, para de chorar, né? Por incrível que pareça, se eu tentar fazer isso com a minha esposa, eu sei que ela é capaz de dar-lhe com o cabo de vassoura, né? Não, é brincadeira. Mas, né, a gente sabe que o adulto, ele já não tem essa inocência de criança. O adulto, se a gente pisar no colo, não, pisou no meu colo, agora tu vai ver só. Eu até te perdoo, mas no mar de esquecimento eu não lanço, né? E Jesus, ele nos dá uma ênfase muito grande, que é a gente ter o amor, que é a gente ter o amor que uma criança tem inocente, né? E o perdão que ela abre assim, né? Ela não está nem aí. Eles estão lá brincando, daqui a pouco se brigam por um brinquedo, e bobo é o pai que vai lá: estão brigando, não sei o que lá. Tem mais que deixar, porque daqui a pouco eles mesmos se acertam, estão andando, brincando de novo juntinho, né? Os irmãos que têm os seus filhos aí já criados sabem muito bem que é assim que acontece. E assim nós devemos ter como exemplo, daquela forma teatral que Jesus nos ensinou a sermos inocentes como criança, para que aqui dentro da igreja feridas sejam curadas, né? Que a obra de Deus cresça, que nós verdadeiramente possamos ser um no corpo de Cristo, amados irmãos uns dos outros. Amém, meus irmãos? O presbítero Hélito vai dar sequência aqui. Glória a Deus. Obrigado, Jorge. Deixa água para mim. Obrigado. Isso não é uma parábola, né, irmãos? É uma direta. Irmãos, na continuação aqui é como ler uma parábola. Primeira coisa, para a gente ler, nós precisamos entender o contexto em que Jesus vivia. Aqui está dizendo assim, olha, entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas. Então, para a gente entender a parábola, precisa primeiramente o quê? Conhecer o tempo em que Jesus vivia, o estilo de vida em que as pessoas viviam naquela época, para entender as parábolas de Jesus. E aqui o comentarista está dizendo o seguinte: quase 1/3 da fala de Jesus foi em parábolas, devido à importância e à fácil compreensão das pessoas. Quando ele fala ali da parábola do trigo e joio, ele estava falando para quem era agricultor, que tinha plantações, e quando plantou o trigo, foi dormir. A Bíblia diz assim, olha, de noite veio o maligno e semeou o joio. Aí eles estavam crescendo. Quando cresceram, apareceu o trigo e o joio. Aí fizeram a seguinte pergunta: quer que a gente arranque o joio? Que o joio é o que não presta, né? Ele disse, não, porque se você arrancar o joio, você vai arrancar o trigo junto. Aí disseram o seguinte, Jesus disse assim, ó, na parábola: deixa que no final os anjos virão. Aí eles vão separar os maus dentre os bons. E essa parábola dá para entender hoje também. Tem alguns irmãos aqui que são agricultores. Para quem não sabe, eu era um mini agricultor, né, irmãos? Há um tempo atrás plantava alface e era uma loucura. E graças a Deus eu não planto mais e estou comendo pouco alface. Mas eu plantava. Então assim, ó, eu entendo muito pouco de agricultura. Mas o que está dizendo para nós aqui é o seguinte: que na igreja existe crente bom e crente ruim. Existe quem tem compromisso com Deus e quem não tem, estão dentro da igreja. Só que nós não temos autoridade para arrancar e tirar ninguém fora. Por quê? Porque o dono dessa obra não sou eu nem você. Há muito tempo atrás eu era chamado de crente Raimundo. Eu era o joio no meio do trigo. Um pé na igreja, o outro no mundo. Só que hoje, graças a Deus, eu estou um pouquinho melhor e buscando melhorar a cada dia mais. Porque a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação é seguir. Eu não posso parar no meu processo. Então, na parábola, Jesus estava explicando isso.
Agora, tem muita parábola que nós não vamos entender, irmãos. Jesus sai e ele vê um homem, vou trazer para o nosso horário, 7 horas da manhã. Ele diz: você quer trabalhar? Quero. Então vamos trabalhar. Eu vou te pagar R$100. Ao meio-dia ele vai, encontra outro homem e diz: você quer trabalhar? Quero. Vamos. E depois, 4 horas da tarde, encontrou outro homem e disse: você quer trabalhar? Ele disse: eu quero. Então vamos. Todo mundo trabalhou, deu 5 horas, bateu o sino, né? Lá não tinha nessa época sino, mas acabou o expediente. Ele chamou aquele homem que ele combinou o valor e disse: está aqui os seus R$100. Ou foi o contrário? Foi o contrário, obrigado, Sérgio. Ele chamou primeiro aquele que chegou 4 horas e deu para ele R$100, está aqui. Chamou o outro do meio-dia, R$100. Aí aquele que chegou 7 da manhã disse o seguinte, pastor Lucas, ele disse assim: olha, como eu estou desde cedo, vai me dar uns R$500. O homem pega, irmão Francisco, fazendeiro, chega e, né, da olaria, né, e dá lá o R$100. Aí ele fica indignado. Trabalhei o dia inteiro, fiz tudo, fiz um monte de coisa e eu ganhei igual aos outros. Aí ele diz: eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Ele era o dono da obra, ele fazia o que quisesse. E ele disse: eu não estou sendo justo com você? Sabe por quê? Trazendo para nós, a obra é de Deus. Talvez alguém chega bem depois de nós e Deus usa mais do que nós. Mas eu não vou dizer: Senhor, por que está usando ele mais do que eu? Não, porque eu entendo que tudo que for feito aqui é para a glória dele, para exaltar o nome dele. Então eu não vou ficar reclamando: oh Deus, por que, Senhor? Que o Senhor deu para aquele irmão que tem menos tempo do que eu, a casa boa, carro bom, deu isso, deu emprego bom, deu dons espirituais, e eu estou aqui, Senhor, buscando, porque ele é o dono da obra. Então ele faz como ele quer. Agora olha aqui, ó. Ele tem uma outra parábola que ele diz o seguinte, para a gente entender melhor as parábolas. A parábola das 10 virgens. Creio que muitos já ouviram. 5 loucas, 5 prudentes. Era tudo igualzinho, irmãos. É igual nós estamos aqui na igreja. Tudo igualzinho aqui, todo mundo é santinho. Todo mundo aqui, ó, todo mundo a gente olhando, dizendo: esse é crente, esse é crente, é crente, é irmão. Mas Deus conhece lá no íntimo. A Bíblia diz que Ele sonda a mente e o coração. Ele conhece lá no nosso íntimo. E Ele sabe quem está aqui hoje, ou ouvindo pela internet, que está realmente com o coração puro e sincero diante dEle. Era tudo igual. Porém, 5 tinham azeite de reserva. E 5 não tinha. Quando ouviu o grito, aí vem o noivo. As loucas, né? Louco quer dizer aquele que ouve a palavra e não pratica. As loucas que fizeram: não temos azeite, está acabando, o noivo está vindo, e foram buscar. Quando elas voltaram, o noivo já tinha fechado a porta. Assim é a nossa vida espiritual. Nós não podemos esperar para enchermos e ter azeite de reserva que simboliza o Espírito Santo amanhã. Nós temos que estar hoje. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. É hoje, é amanhã, é depois. É todo dia enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque senão o noivo vai vir e a gente não vai ter azeite de reserva e a porta vai fechar e nós vamos ficar. Aí de que vai adiantar a gente ser tudo igual, a gente estar como noivos, como noiva, e Jesus que é o noivo vem e a gente não sobe. Então nós temos que estar preparados. Então ele está dizendo que nós precisamos o quê? Entender a parábola, é no tempo de Jesus. Então Jesus falava de alguma coisa diária. Exemplo, né, bem simples o meu exemplo aqui. Eu estava pensando que eu estava no deserto. Aí tem um terno que me acompanha, esse terno aqui há uns 6 anos. E o terno, Deus, eu acho que estava fazendo milagre, o terno ia crescendo junto comigo. Mas só que chegou um momento que eu acho que eu entrei na terra prometida, ele diz: agora o terno para de crescer e você vai ter que tomar uma decisão de comprar um outro terno. Sabe o que está querendo dizer com isso? Quero dizer com isso? É que tem momento na nossa vida que nós temos que tomar uma atitude. Não podemos ficar acomodado e parado. Por quê? Alguém olha, talvez vai dizer: o irmão está estiloso, o terno coladinho, mas não é, irmãos. É porque veio uns quilinhos a mais. Aí Jesus diz assim: olha, assim é a nossa vida espiritual. Não podemos nos acomodar. Não podemos deixar a nossa carne engordar. Tem que engordar o nosso espírito. Porque não estou falando de corpo aqui agora não, tá, irmão? Não estou falando de gordura não. Estou falando agora na parábola. Nós temos que engordar a nossa alma. E como que engorda a alma?
O salmista diz, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em. Se eu tenho união, eu vou engordar minha alma. Se eu alimento da palavra, eu vou engordar minha alma. Então nós precisamos isso. E aí Deus fez um milagre e eu fui lá e comprei um terno. Lá na Manzica. Né? O Zorté teve aqui uma vez, falou que ela era barata e realmente fui lá, comprei um terno abençoado, porque a Daiane falou muito na minha cabeça. Então, irmãos, vamos lá, o segundo. Então, o primeiro, para entender, eu quero que você saia daqui sabendo isso, tá? Para entender as parábolas de Jesus, você precisa pesquisar como eles viviam lá. Mais ou menos o contexto, quando Jesus fala de trigo, por que o trigo? Quando ele fala de ovelha, por que ovelha? Porque tinha muitos pastores de ovelha. E ele diz, olha, o pastor tinha 100, sumiu uma. Sabe o que ele fez? Cruzou os braços e foi dormir. Não. Ele deixou as 99 em segurança e foi buscar a única. E quando ele achou aquela única que estava sumida, perdida, ele traz com alegria. E aí a Bíblia diz que a festa no céu, o único motivo, Jesus está dizendo na parábola, que a festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Não tem festa no céu quando alguém é curado do câncer, paralítico anda, cego enxerga. Não, nada disso. Quando eu compro casa nova, a alegria é nossa, mas não tem festa no céu. O único motivo é quando um pecador se arrepende. Segundo, o objetivo da parábola é transmitir uma mensagem. Abre a tua Bíblia rapidinho, irmão. Marcos 11. Não é estudo bíblico, né? É escola dominical, é estudo bíblico. 11, do 12 a 14, diz assim, olha. Falei Marcos e Mateus. Um dia eu vou ter um tablet, aí não preciso ficar procurando. 11 do 12 a 14. Ó, e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo, olha bem, irmãos, essa parábola aqui eu não entendo muito bem ela não, tá? Aí é coisa de Deus, porque ó, e vendo de longe uma figueira, que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou folhas, senão folhas, porque não era tempo de figo. Ela estava no tempo certo. Tinha folha, mas não tinha figo. Jesus estava com fome, o que é que ele disse? E Jesus, falando, disse à figueira, né? Para muitos isso aqui é loucura, né? Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Ele foi para Jerusalém. Quando ele volta, os discípulos olharam. Não é possível. Mestre, aquela figueira secou. Mas se não era época de frutos, de figo, ela não ia dar figo porque não era época. E ele diz, ela secou. E com essa parábola, irmãos, eu entendo duas coisas. Qual a mensagem que tem para nós aqui? A primeira, que eu preciso dar fruto sempre. Ah, irmão, vou esperar quando eu aposentar, ou quando eu ficar mais velho, ou quando eu tiver muito dinheiro no banco, ou quando eu tiver estabilidade, eu vou esperar. Não, temos que dar fruto sempre. Eu não sei se Jesus vai mandar você secar, eu não sei. Mas nós temos que dar fruto sempre. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Segunda, é o que Jesus falou. Lá no 24 ele diz para eles assim, olha, a oração tem poder. Eu entendo duas coisas. Uma delas é que eu preciso dar fruto sempre, e a segunda é que a oração tem poder. Porque quando Pedro diz para ele no 24, você está com sua Bíblia aberta aí, ó, olha o que ele diz. Por isso vos digo que tudo que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Porque Pedro foi questionar, Senhor, a figueira secou. Ele disse, tudo que você pedir na oração crendo, você vai receber. Desde que não seja oração de macumbeiro, né, irmão? Deus mata o irmão Adão, porque não vou com a cara dele. Não, isso aí não é oração de crente. Agora, se for uma oração, Martinho Lutero dizia o seguinte, tudo que eu peço ao Senhor, Ele me dá. Porque tudo que eu peço, eu sei que é a vontade dEle. E para me saber se é a vontade de Deus, eu preciso estar com intimidade, ter intimidade com Ele. Porque senão não tem jeito. Preciso ter uma vida de intimidade. Aí você vai orar e você vai ver a resposta de Deus. Terceiro, para encerrar.
Então, o segundo ela transmite uma mensagem para nós. E o terceiro, identificar a aplicação prática da parábola. Então é o terceiro tópico aqui. Aí eu vejo algo muito interessante aqui, olha bem. Uma vez que a maneira predileta de Jesus ensinar era através de parábolas. Tais textos contêm lições profundas e de aplicação prática no campo da ética e da vida espiritual das pessoas. Por meio de suas parábolas, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem de salvação, conclamando-os a se arrependerem e a crerem. Aqui tem uma parábola da grande ceia. Estava tudo preparado. Jesus mandou convidar os convidados de honra. Sabe o que aconteceu? Nessa parábola, alguns disseram assim: olha, eu não posso, porque eu comprei um campo. O outro diz: eu não posso, porque comprei 5 juntas de boi. Estou muito ocupado. Todos eles estavam ocupados e não poderiam ir à grande ceia que o mestre tinha preparado. E o terceiro disse: eu casei, não posso ir. A Bíblia diz que isso aí deixou o mestre indignado, o dono da festa. E sabe o que nós entendemos com isso? Que a Bíblia diz que os últimos dias seriam tempos trabalhosos. E nós temos que tomar cuidado para que esses tempos trabalhosos não venham fazer com que a gente venha ter a mesma resposta. Não posso ir adorar a Deus, não posso orar, não posso estar na igreja porque eu comprei algo e estou muito ocupado. Eu me lembro quando o pastor trouxe o testemunho aqui de uma irmã, que ela sempre dizia: pastor, vou mandar meu dízimo porque eu não posso ir na igreja, estou muito ocupada, tem muita coisa, meu negócio está muito bom. Ela mexia com o comércio, alguma coisa, e o negócio foi melhorando mais, e ela dizendo: pastor, não posso ir, irmã, a senhora precisa estar na igreja. Eu não posso, pastor, eu estou muito ocupada, tem muita coisa para fazer, eu não posso ir. Até que chegou um dia, depois de muito tempo, aquela irmã chegou e disse assim: pastor, o que eu posso fazer na obra do Senhor? Ah, irmã, a senhora quer fazer? É, pastor, porque agora não adianta eu correr mais. Eu fui diagnosticada com câncer. Eu não posso esperar ficar doente para fazer algo para Deus. Eu não posso, irmãos, uma coisa que Deus tem colocado no meu coração, um sentimento muito forte, sabe o quê? Para me vir à igreja terça, quinta, na escola dominical, no culto à noite, é que nós temos que ter comunhão. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo, então nós precisamos um dos outros. Quantas pessoas estão arrebentadas, destruídas, sabe por quê? Porque elas não querem vir à casa de Deus, porque acham defeito no pastor, acham defeito no professor, acham defeito no líder, e sempre vai ter, irmão, a igreja é feita de ser humano. O único perfeito que pisou nessa terra foi só um. Qual é o nome dele? Quem? O único perfeito, irmãos. Então, sabe por quê? Porque assim, ele está dizendo essa parábola aqui, é que não tem desculpas. Vê bem, casei. Eu casei, agora eu não vou na igreja por enquanto, ficar uns 3 meses sem ir na igreja. Por quê? Já parou para pensar? Então, Jesus nos convida nessa parábola o quê? A gente a valorizar. Deus me deu algo que eu anotei aqui para você, eu já encerro aqui, Vou fechar a lição, fechar a Bíblia, fechar tudo. Olha bem, qual que é a mensagem que a gente tem aqui dessa grande ceia? Primeiro, inversão de valores. O que era prioridade já não é mais prioridade. Será que não está sendo assim na nossa vida? A gente cantava quando era criança, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ninguém conhece essa música? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Ninguém conhece? Era da minha época lá em Minas, o Sérgio conhece, né? Então, tá bom. Aleluia, aleluia. Como é que é, Lucas? Da época de quê? Não, mas eu nunca fui, sempre fui evangélico, e eu cantava lá também, buscai primeiro o reino de Deus. E aí a gente está invertendo os valores. A prioridade é, comprei um campo, comprei uma casa, estou ocupado demais, não posso, não vou na festa. Aí o mestre está dizendo: ei, eu estou indignado com você, tem uma grande ceia, tem uma grande mesa preparada, e você não pode ficar de fora. Por quê? Porque nós queremos ouvir aquela frase linda: vinde, benditos do meu Pai, entra para o gozo eterno, preparado para aqueles que o Senhor escolheu para a sua obra.
aqueles que entregou o coração de verdade. Essa é a parábola, está mostrando isso, que nós temos que ter prioridade. Olha aqui, mais uma coisa que ela mostra, é que muitas pessoas estão valorizando o que é passageiro e desprezando o que é eterno. Tem uma música que diz: repense a sua vida agora e decida se quer viver somente aqui. A vida no céu é para sempre. Repense agora e decida: eu quero viver aqui, do aqui e agora, ou quer viver uma eternidade com Deus. Mais uma coisa que a parábola aqui nos mostra. O convite dessa parábola tem um tempo. Quando que é esse tempo? Agora. Hoje. Se coloque de pé. Por bondade. O tempo é agora. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A parábola que Jesus contou está nos convidando a buscá-lo cada dia mais e mais. Buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Invocai-o enquanto está perto, porque um dia muitos vão bater na porta desta igreja, procurando pastor, procurando presbítero, procurando você, e você não estará mais aqui. Estaremos no céu com o Senhor para sempre. Isso é realidade, irmãos. Só que hoje, o tempo corrido, comprei um campo, comprei 5 juntas de bois, casei, tudo isso tem roubado de nós a alegria, às vezes a comunhão, o desejo de estar com Deus. E não pense que eu também não tenho passado por isso, porque tem falado com Deus. Eu e a Daiane conversamos e a gente fala: não quero ficar morrendo de trabalhar e não ter tempo para Deus, se a Bíblia diz que o meu prazer tem que ser na palavra, que eu tenho que amar a palavra, porque se eu amar a palavra, a minha alma vai estar saciada, eu vou estar cheio de fé. Por isso, quando você pega a Bíblia para ler, dá cansaço, dá sono. Quando a gente vai orar, dá cansaço, dá sono. Mas se pega o bendito do celular, ficamos no Facebook, na internet, o sono não vem. Por quê? Paulo diz: é uma luta desleal, é a carne contra o espírito quer agradar a Deus, e a carne são as coisas da carne. Mas que o Senhor venha nos dar força nesta noite, para que possamos sair daqui fortalecidos, cheios de graça, cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, dizendo: Senhor, eu sei que tem um banquete e eu quero estar lá. Eu estou cada dia me preparando, todo dia tomo meu banho, eu passo meu perfume. Isso é no lado espiritual, estou dizendo. Tomo banho, passo perfume, arrumo meu cabelo, dizendo: mestre, a minha alma tem sede de ti. Aleluia. As coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Deus abençoe sua vida. Vem para a escola dominical. As próximas lições serão detalhadas as parábolas de Jesus, para a gente compreender melhor os mistérios do reino de Deus. Posso orar, pastor? Nós vamos orar. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus, a Ti, Senhor, eu quero render honra, glória e louvor. Obrigado, Senhor, porque os nossos olhos estão abertos para entendermos e compreendermos a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu povo, Senhor, pela Tua igreja, os irmãos amados e queridos que aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para alimentar desta palavra gloriosa que é a Tua palavra, para enchermos a nossa alma da Tua presença. Pai, nós sabemos que os dias são maus, a dificuldade é grande, tudo aquilo vem tentando nos roubar, Senhor, desta grande ceia, desta vida eterna contigo, mas nós pedimos: Espírito Santo de Deus, toca cada vida nesta noite, renova, Senhor, dá força ao cansado, aquele que estiver abatido, desanimado, que receba o renovo do Senhor nesta noite. Coloca em nosso coração o desejo de comermos a Tua palavra, Senhor, de estarmos aos Teus pés, clamando, chorando, sentindo a alegria que o mundo não compreende, Senhor, essa paz que excede todo entendimento, Senhor. Aleluia.
E que o nosso coração venha se alegrar, que o nosso coração venha transbordar, Senhor, e que nós possamos ser canal de bênção para esse mundo que está caminhando, Senhor, para a destruição, Senhor, que nós possamos ser um canal de bênção, meu Deus. Levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Dai-nos ousadia, Senhor, para não ficarmos calados, ó Pai, diante de tantas artimanhas que o diabo tem lançado, Senhor. Tantos projetos, o congresso, projetos satânicos, ó Deus, que não provém de Ti, mas nós vamos ficar com a Tua palavra, Senhor, nós vamos ficar com a Tua verdade, custe o que custar, Senhor, porque nós temos convicção da nossa fé, nós temos convicção do nosso Deus, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, e nos capacita, nos enche do Espírito Santo, fortaleça cada família, cada pai, cada mãe, a Tua igreja, Senhor. Nós repreendemos todo tipo de espírito de divisão, de confusão, Senhor, nas famílias, na Tua igreja, na Tua casa, e queremos decretar a falência das obras do diabo, Senhor. Toda seta do diabo contra a vida dos Teus filhos, que caia por terra no nome de Jesus. E eu te peço, Deus, dá vitória ao Teu povo, Senhor. Dá vitória à Tua igreja, Senhor. Dá vitória a cada um dos Teus filhos nesta noite. E que ninguém saia daqui como entrou. Quem entrou alegre, sai mais feliz ainda. E quem entrou triste, que sai alegre, repleto de felicidade. Porque o Senhor está no meio de nós. Por isso nós rendemos a Ti graça, honra e louvor, em nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus. Deus abençoe sua vida.